Vamos lá, mais uma vez, né? Saúde é um direito? Eu conto ou vocês contam? Oi, meu nome é Bianca Colombari, bem-vindos ao meu canal. No vídeo dessa semana eu quero explicar pra vocês por que saúde não é um direito. Primeiro que saúde em especial é um assunto, saúde pública, né, o SUS, é um assunto completamente tabu, uma vez que ele é carregado de sentimentalismo, né, você não pode se atrever a falar mal, não exatamente sobre a sua ineficiência, mas sim sobre a sua existência. Então o questionamento da existência do SUS, ele é um tabu, né, as pessoas sempre culpam a ineficiência de qualquer serviço do SUS como culpa da corrupção ou da má gestão, né? E nunca culpam o sistema em si, exatamente porque é um assunto carregado de sentimentalismo, né? Só que é importante falar sobre aquilo que não se vê, né? Nas palavras do Frederic Bastiat, muitas vezes a gente precisa fazer uma dedução lógica, enxergar todo o contexto para ter uma análise crítica mais fidedigna. Muitas pessoas não percebem, mas os serviços de saúde, eles obedecem às mesmas leis econômicas que qualquer outro bem ou serviço que você encontra por aí. Não é diferente. Então, vamos lá. Saúde é um direito? Não, não é um direito. Primeiro eu gostaria de diferenciar dois tipos de direitos aí, que são os direitos positivos, que são aqueles que podem dar a você, e os direitos negativos, que são aqueles direitos que não podem tirar de você. Nós, libertários, acreditamos que todos os direitos estão ligados à noção de propriedade, e isso só pode ser um direito negativo. Então, quando uma pessoa tem um direito positivo, como é no caso da saúde pública, outras pessoas inevitavelmente têm que pagar por ela, tem que oferecer esse serviço a ela. E como isso é feito? Através de imposto, né? Ou seja, você repassa a sua propriedade para garantir os direitos positivos dessas outras pessoas. O problema também é que você não faz isso voluntariamente, né? Você é obrigado a fornecer, a repassar a sua propriedade para outras pessoas, que nada mais é do que roubo. Então, direitos positivos, ao contrário dos direitos negativos, são apenas palavras escritas em papel, né, como por exemplo a Constituição. Então, não possuem nenhum tipo de referencial, objetivo e nem fundamentação, a não ser aquelas hipotéticas que eles criam aí, né, fundamentais, uma norma, né. Então, direito positivo não passa de alguma opinião. Então, se eu e minha gangue roubar uma pessoa e usar esse dinheiro roubado para financiar um serviço de saúde a pessoas mais pobres, isso não vai deixar de ser roubo, entende? Então, não importa a finalidade, o mais importante aqui é o meio, o que está em questão é o meio utilizado para chegar nesse fim. Outro problema com a saúde pública ou com o SUS é que há um recurso finito, né? A saúde é um recurso finito e a gente pode acabar com esse recurso pela superexploração. Esse é um outro problema com a oferta gratuita. Ela cria uma ilusão de que os serviços médicos são ilimitados e que sempre deve haver um médico disponível, uma sala de cirurgia disponível a qualquer hora e qualquer ocasião. Porém, como qualquer outro serviço, já que saúde é isso mesmo, o atendimento médico não é infinito. Então, quando um bem ou um serviço ele é socializado, então não há propriedade privada e, consequentemente, não há racionalização desse meio. Cada indivíduo deveria procurar o seu próprio sistema de saúde e, consequentemente, haveria um incentivo para que a pessoa se cuidasse mais. Então, levando em consideração que você precisa pagar por um serviço que ele é finito, você se cuidaria mais, né, tomaria cuidado para não precisar pagar por ele. Diferentemente de quando oferecem um serviço gratuito, você não tá nem aí, acaba inconscientemente não se importando tanto em se cuidar, em tomar mais cuidado, porque você tem algo que está garantido ali para você. Então não há incentivos para que você cuide disso e não há nenhuma avaliação de custo, né? Não há uma racionalização. Tudo é pago por todos. Então as pessoas que não se importam muito com a saúde, né, ou talvez nem precise tanto de um serviço médico, acabam indo lá, usufruindo, tomando ali a fila de quem tá com câncer ou sei lá, quem realmente precisa passar por ali e acaba muitas vezes morrendo nas filas dos hospitais porque outras pessoas não racionalizaram aquela questão. Outra falácia sobre o SUS também é que há um senso comum de que acha que os ricos devem financiar a saúde aos mais pobres, às pessoas que não têm acesso. Só que muitas vezes o que acontece é que as pessoas saudáveis pagam os serviços daquelas pessoas que não estão saudáveis. E muitas vezes essas pessoas não são necessariamente ricas, né? Acontece também de que todos pagam os impostos, inclusive os pobres muitas vezes pagam, sei lá, 6 salários do seu ano para
sustentar esse serviço gratuito. Então, essa questão de serviço gratuito, na verdade, é uma falácia. Ele não é gratuito e muito menos são os ricos que pagam por ele. Outra questão é a impossibilidade do cálculo econômico. Muito bem apresentado por Mises, lá em 1920, ele usa o argumento principal de que sem o mercado há uma impossibilidade de cálculo econômico, ou seja, não há formação de preços e sem formação de preços não pode haver cálculo econômico. Então, quando o governo determina o preço das coisas, esse cálculo econômico não existe, ele não é real. Além disso, Mises argumentava que o mecanismo de formação de preços só era possível mediante relações de trocas de bens produzidos sob algum incentivo na base de um regime de propriedade privada. Então, sem propriedade privada e sem cálculo econômico, não é possível racionalizar os recursos. Então, no livre mercado, quem dita os preços são os próprios clientes, são aqueles que são realmente interessados em usufruir daquele bem ou daquele serviço. E assim é permitido uma melhor alocação, realocação daqueles serviços de acordo com o mercado, de acordo com a demanda e com a oferta. E isso está inteiramente ligado com a questão de competição no mercado, né? Veja que as empresas estatais não têm esse problema. Elas podem oferecer um serviço de péssima qualidade. As empresas estatais, elas não operam seguindo mecanismos de lucros e prejuízos. Isso significa que se ela não prestar um bom serviço, quem paga é você. Se ela não cuidar bem das suas finanças, né, e quebrar, você vai pagar para que ela se reerga. Diferentemente de uma empresa privada, que se ela não planejar muito bem o tipo de serviço e se tiver prejuízos, ela vai falir. Ela precisa ter muito mais cuidado em agradar o cliente, ter muito maior planejamento financeiro do que qualquer empresa estatal, já que quem paga é você mesmo, e seu estado. Outra falácia é que os serviços do governo são mais baratos. Então, é difícil até de mensurar quanto que custa o SUS exatamente, quanto que você paga pelo SUS. Os impostos, eles não são exatamente tão palpáveis assim. Você só sabe que são mais ou menos 5 ou 6 salários seus anuais para serviços estatais, mas você também não consegue mensurar quanto que você paga exatamente pelo SUS, que muitas vezes você nem usa, tem ainda que pagar um convênio médico para garantir ali um serviço um pouco melhor. Muito importante enfatizar que a primeira lei da economia é a escassez. E a primeira lei da política é ignorar essa primeira lei da economia, né, que é a escassez. Ela age como se ela não existisse. Simplesmente fala assim, você tem direito à saúde, pronto, tá tudo resolvido, todo mundo vai ter saúde. Como se você não precisasse de disponibilidade médica, de disponibilidade de materiais, de hospital, de leitos e tudo mais. Tudo ali é escasso, é limitado. Então não é uma constituição que vai garantir isso. Não é um papelzinho que resolve todos os problemas. E é exatamente por isso que, infelizmente, as pessoas tendem ao utilitarismo e ao sentimentalismo para explicar a necessidade do SUS. É muito mais fácil convencer as pessoas pelo lado emocional. É certamente muito mais fácil você convencer alguém sobre alguma coisa explicando de como seu vizinho teve a vida salva por conta de que teve o SUS disponível, diferentemente de você ter que argumentar logicamente. A principal questão sobre todo o tema é que gira tudo em torno de que sem a saúde socializada, como é que ficam os pobres, né? Bom, a gente pode dar um exemplo um pouco mais bobo. Vamos supor que algum governo tinha um monopólio da fabricação de sapatos, né, calçados, do fornecimento de calçados, e de repente o governo saísse e não iria mais fornecer os calçados. Sem dúvida alguma, as pessoas logo questionariam, mas meu Deus, mas e quem vai fornecer os calçados para as pessoas? Mas e os pobres que não vão poder comprar os calçados, como vão ficar? Quantas lojas será que teriam em cada cidade? E um monte de questionamento. Esses questionamentos, assim, quando a gente fala de privatizar a saúde, esses mesmos questionamentos surgem, né? Só que, comparando esse mercado de sapatos desse exemplo anterior, se assemelha muito pouco aos serviços de saúde, só que o mecanismo que ordena as empresas de sapatos, ou seja lá qual for o ramo, também é um mecanismo que ordena ali o serviço de saúde privada. Então, no mercado, empreendedores estão a todo momento procurando novas maneiras de ganhar dinheiro. A demanda é um ótimo indicador, é um ótimo medidor de interesse das pessoas por algum tipo de serviço. Também é certo de que saúde é de longe um dos serviços mais procurados e mais demandados. Mas antes da gente prosseguir, a gente precisa quebrar alguns mitos e falácias aqui. Primeiro, que a agressão não é nenhuma opção. As pessoas normalmente pensam assim. Primeiro,
indivíduos precisam de saúde. Segundo, saúde não é grátis. Terceiro, algumas pessoas não podem pagar pelo serviço de saúde. Quarto, pessoas que possuem dinheiro devem ser obrigadas a financiar a saúde das pessoas que não têm condições de pagar por ela. Realmente, esse fim é muito honroso. Ninguém gostaria de ver os pobres morrerem. Eu, pelo menos, não gostaria. O principal problema aí é o meio ao qual se chega nesse fim. Nós, libertários, em questão, somos contra qualquer meio que envolva agressão ao indivíduo pacífico, agressão injustificada. Já os estatistas, em oposição aos libertários, são a favor de que o Estado obrigue pessoas inocentes a financiar aí a saúde de pessoas pobres e saúde de todo mundo. Ainda que uma gangue de 20 pessoas assaltasse um grupo de 5 pessoas a fim de financiar a saúde das pessoas pobres, isso ainda seria antiético, estaria violando um direito negativo daquelas 5 pessoas. É importante dizer que altruísmo forçado não é altruísmo de verdade, tá? Então, se você acha que você concorda com o SUS porque você é uma pessoa boa, isso na verdade é uma grande falácia, porque você é forçado a isso, né? Se você fosse uma pessoa boa realmente, você faria isso voluntariamente. Outra falácia que apontam aos libertários é de que o mercado é perfeito, que a gente fala que o mercado é perfeito. Não, o mercado não é perfeito. Realmente, ninguém possui todas as informações, todas as respostas para todos os problemas, inclusive o mercado. Só que o mercado, ele é um processo de tentativas e erros, e isso é o que faz dele tão bom. Ele não é uma entidade, uma força, não é perfeito, realmente não é perfeito. Ele é simplesmente pessoas procurando atender às necessidades de outras pessoas da forma mais eficiente possível. Então as pessoas trabalham, elas empreendem e consomem a fim de melhorar a sua própria condição de vida. O mercado não resolve problema nenhum. As pessoas resolvem problemas. Então, já que a gente viu que a agressão não é um meio para se chegar a este fim, então qual seria o meio mais adequado? A saúde privada, claro. Ela não é somente a única forma ética de se tratar esse tema, como também a forma mais eficiente. Então, a saúde, ela é talvez o bem mais importante que temos, e então é justo que cada um possa escolher o melhor tratamento para sua saúde, para si mesmo e para as pessoas que gostam, seus entes queridos. Então, a saúde, como qualquer outro serviço no mercado, ela só pode ser ofertada sem nenhuma interferência estatal. E no mercado, para que outras pessoas paguem pelo seu serviço, você deve fazer algo que seja do interesse dos outros. Você não fará algo para a sociedade porque você é uma pessoa do bem. Aliás, pouquíssimas pessoas fazem isso, mas porque você quer dinheiro, sim, uma coisa do seu interesse individual. E é assim que o mercado funciona. É assim que grandes invenções surgem, é assim que grandes invenções são distribuídas para a maior parte da população. Sim, as pessoas são gananciosas, são um pouco egoístas, elas visam atender suas necessidades, muitas vezes com o dinheiro, porque com o valor que tem o dinheiro, que ela consegue alcançar seus objetivos concretos. E é justamente isso que faz o capitalismo gerar tanta riqueza. A gente não quer mudar esse fato, a gente quer usar isso em favor de todos. Dessa forma, os custos de uma decisão individual não podem ser transmitidos a outros sem o seu consentimento. E também, diferentemente do que muitos dizem por aí, nenhum defensor do livre mercado prega que não existem empreendedores salafrários, aproveitadores. A gente só acredita que quanto mais livre o mercado for e mais concorrências tiver nesse mercado, mais restritas ainda são as chances de sucesso desses vigaristas, desses aproveitadores, e mais honestas as pessoas serão forçadas a serem. E elas não vão ser honestas aí por benevolência ou por questões morais. Elas serão honestas por temor de que, uma vez descobertas suas trapaças, elas seriam devoradas pela concorrência, podendo aí nunca mais recuperar sua credibilidade no mercado e assim ir à falência. Por outro lado, quanto maior for uma regulação sobre um setor, mais incentivos existirão para a corrupção, para o suborno, para os favorecimentos entre ali os comparsas, E aí, ao invés deles se concentrarem em fornecer um serviço de qualidade e superar os concorrentes do mercado, as empresas mais poderosas, elas vão simplesmente se acertar ali com os burocratas, os detentores do poder, o pessoal que assina com a caneta, da canetada, e aí vão se encher de favores, vão receber muitos agrados e inclusive podem até fazer com que as restrições sejam ainda mais rígidas aos seus concorrentes, Não há motivos para
para crer que esses homens dotados de poder, de coerção, como os políticos e os empresários que atuam em um mercado regulado, né, irão se comportar mais moralmente do que em um ambiente de livre concorrência. E é assim que o ambiente de saúde funciona hoje. É engraçado como a maioria das pessoas assumem que os interesses dos indivíduos são puramente egoístas, enquanto os interesses dos políticos e de toda a máquina estatal são totalmente benevolentes e altruístas. Ainda tem pessoas que acreditam que em um ambiente de livre mercado seria muito propício o crescimento de gigantes monopólios, né? Porém, não, monopólios artificiais são impossíveis no livre mercado, mas isso é um tema para um próximo vídeo. Então, quem realmente quer serviços médicos de qualidade, principalmente para os pobres, se essa é a sua justificativa, e quem não quer, na verdade, não é? Então você tem que defender aí um livre mercado nos serviços de saúde, não tem outra opção para isso. Então é isso, espero ter esclarecido as questões do SUS, né, o Serviço Socializado de Saúde, as suas falácias, os mitos aí, né? Espero ter desmistificado as questões do livre mercado que o pessoal argumenta. Então, por favor, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificações e comentar muito aqui embaixo sobre o que você achou desse vídeo, se você tem mais algum argumento contra ou a favor do SUS, e o que você também tem achado dessas novas medidas do presidente Bolsonaro. Também gostaria muito de ler a opinião de vocês. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!